E o papo furado de hoje é: por que nossas cidades são hostis aos pedestres? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, sou Léo Schutt e daqui do Canadá para o Brasil apresento técnicas de engenharia de tráfego para vocês, engenheiros e arquitetos, fazerem mais de 20 mil reais já nos primeiros projetos. Então curta, compartilhe, salve e comente. Quando observamos uma cidade, as travessias de pedestre revelam imediatamente quais são as prioridades daquele espaço urbano. Em grande parte das cidades modernas, especialmente nas latino-americanas, o sistema viário foi desenhado priorizando fluidez de veículos. Sempre foi assim. A mobilidade urbana pode-se dizer que é uma coisa nova. E aí, com isso, o pedestre acabou tratado como um elemento secundário. O Ontario Traffic Manual daqui do Canadá deixa claro que o objetivo da engenharia de tráfego não é simplesmente acelerar automóveis, mas organizar conflitos, aumentar visibilidade, aumentar previsibilidade e reduzir riscos. A Abrasp, que é uma associação brasileira de pedestres, complementa essa discussão afirmando que todos nós somos pedestres antes de qualquer outra condição. Isso muda completamente a lógica de produto urbano. Quando analisamos segurança viária, os números revelam algo extremamente importante sobre como nossas cidades foram construídas. No Canadá, um país com aproximadamente 40 milhões de habitantes, os dados nacionais indicam cerca de 300 mortes de pedestres por ano. No Brasil, estimativas internacionais indicam taxas de mortalidade de pedestres significativamente maiores. Já ouvi algo em torno de a cada 9 minutos há um atropelamento. Dados comparativos baseados em estatísticas globais de segurança viária mostram que a taxa brasileira de mortes por pedestre por 100 mil habitantes é aproximadamente o dobro da observada em países como Estados Unidos e Canadá. Isso, minha gente, não acontece por acaso. Esses números refletem décadas de planejamento urbano focado na fluidez dos automóveis, no aumento das velocidades e na expansão viária. As literaturas específicas do assunto mostram justamente que o desenho urbano influencia diretamente o comportamento humano, a percepção de risco e severidade dos atropelamentos. E talvez a pergunta mais importante dessa aula seja: nossas cidades foram projetadas para pessoas ou para veículos? Nós vamos ver isso agora. Antes de mais nada, a gente precisa entender quem são os pedestres. São pessoas com deficiência física, os que andam a pé no espaço público, é uma condição natural do ser humano. É o ato de se deslocar sozinho, é uma opção de mobilidade. Porque tem gente que gosta de ir a pé mesmo e está tudo bem. E todos nós somos pedestres em algum período do dia. Uma ideia fundamental é que caminhar é transporte. Frequentemente associamos transporte apenas a automóveis, ônibus, metrô, mas praticamente toda viagem urbana possui ao menos um único trecho realizado a pé. Isso significa que a qualidade das calçadas e travessias influenciam diretamente o desempenho da mobilidade urbana como um todo. Sem infraestrutura adequada para pedestre, até mesmo sistemas de transporte coletivo perdem eficiência e acessibilidade. Ainda o modelo urbano brasileiro demonstra que o espaço do pedestre normalmente é definido apenas após o desenho viário dos automóveis estar concluído. Isso ajuda a explicar por que encontramos avenidas largas e calçadas estreitas. O pedestre acabou se tornando invisível dentro da lógica tradicional da engenharia de tráfego. E isso precisa ser mudado. O entendimento é que o espaço público pertence prioritariamente ao pedestre. Durante décadas, ampliamos pistas, removemos árvores, reduzimos calçadas e elevamos velocidade para favorecer veículos. Quantas campanhas políticas tiveram para que o carro fosse acelerado, para que o veículo tivesse mais fluidez? O resultado disso foi a criação de ambientes urbanos completamente hostis aos pedestres. Os manuais daqui do Canadá reforçam que a segurança e previsibilidade devem orientar o sistema viário, principalmente para os usuários mais vulneráveis. Os manuais, as prefeituras daqui do Canadá trabalham com uma visão moderna de segurança viária. O objetivo não é criar um sistema perfeito onde ninguém erra. O objetivo é criar um ambiente tolerante ao erro humano. Pessoas se distraem,
atravessam fora da faixa, tomam decisões inadequadas e interpretam mal velocidades. Então, o projeto urbano precisa minimizar consequências graves quando esses erros acontecem. É certo que a velocidade é provavelmente o principal fator associado à severidade dos atropelamentos. Os manuais daqui do Canadá destacam que pequenas diferenças de velocidade produzem enormes diferenças nas probabilidades de morte. Isso ocorre porque velocidades maiores reduzem tempo de reação e aumentam a energia do impacto. Nesse exemplo aqui, a gente tem esse gráfico, o eixo Y é a probabilidade de morte e o eixo X seria a velocidade de impacto. Então a gente observa que a partir de 60 km a probabilidade de morte vai se aumentando muito forte. Em um artigo, estudo de Petrescu, foi um camarada que fez um estudo muito forte sobre isso, ele apresenta que o atropelamento não é um evento simples. Primeiro ocorre um impacto com o veículo, depois, dependendo da velocidade, o corpo pode atingir o capô, para-brisa ou lateral. Em seguida, ocorre impacto contra o solo. Isso explica por que velocidades elevadas produzem lesões extremamente graves. A gente tem essa figura aqui apresentando a queda em um atropelamento. Aqui a velocidade abaixo de 40 km por hora. Olha o que acontece. O carro bate, a pessoa bate aqui no para-brisa e depois ele cai. Já uma velocidade extremamente alta, pedestre, ele bate a cabeça no teto. E depois ele é jogado a uma grande distância. E com criança é similar a grandes velocidades. Então, de uma certa maneira, ele tem trauma com o impacto, tem trauma com a queda. E quanto maior a velocidade, mais severo será. Quando você vai elaborar um estudo, quando você vai elaborar um projeto, a gente tem que entender que o sistema viário ele precisa considerar limitações humanas reais. Crianças não conseguem estimar velocidades adequadamente. Isso tem vários estudos sobre isso, inclusive a Federal Highway, que é tipo DNIT norte-americano, ele já fez inúmeros estudos sobre isso. Idosos possuem tempos de reações maiores. Então, algumas vezes, quando você for elaborar um tempo de semáforo para pedestres, é interessante você entender qual é a faixa etária que atravessa aquele cruzamento. Motorista, eles podem sofrer distrações ou fadigas. Quando sobreviver depende exclusivamente de comportamento perfeito, significa que o projeto falhou. Em outras palavras, a gente não pode fazer um projeto imaginando que tudo vai dar certo. Muito pelo contrário, a gente tem que fazer um estudo imaginando todos os possíveis problemas para que você consiga corrigir. A gente já ouviu dizer sobre caminhabilidade, que é legal ter calçada e tal. Mas caminhabilidade ele não significa apenas existência de calçadas. Uma cidade caminhável é aquela onde caminhar é confortável, seguro e conveniente. A qualidade do ambiente urbano altera diretamente o comportamento das pessoas. E é sabido que ruas caminháveis estimulam vida urbana. Todos os sistemas de circulação para pedestres precisam ser contínuos. Quando pensamos em automóveis, isso parece muito óbvio. Porém, para pedestres, interrupções constantes acabam sendo normalizadas. A gente vê muito isso. As pessoas acham que o pedestre ele é elástico, que ele consegue se esgueirar de tudo quanto é buraco, mas não. Degraus, postes, lixo, rampa inadequada e obstáculo reduzem drasticamente essa acessibilidade e caminhabilidade. Nesse exemplo aqui, a gente vê que é uma coisa extremamente normal isso acontecer, ter um poste no meio do caminho. Aí a gente começa a entender por que as pessoas atravessam fora da faixa. Muitas vezes o pedestre é responsabilizado por comportamentos considerados inadequados. Porém, frequentemente, esses comportamentos são respostas a projetos urbanos ineficientes. Quando atravessar corretamente exige muito esforço, as pessoas naturalmente buscam trajetos alternativos. E quais seriam esses porquês? Longas esperas, percursos indiretos, passarelas, e esse comportamento acaba refletindo o desenho urbano. Passarela como barreiras. Ainda vou fazer uma aula só sobre passarelas. As passarelas frequentemente são tratadas como solução universal para travessias. Porém, do ponto de vista do pedestres, elas muitas vezes representam um aumento de esforço físico e tempo de deslocamento. Idosos,
pessoas com deficiências e usuários carregando peso tende a evitá-las. E aí o que acontece? Elas fogem da passarela, vão tentar passar sob ela e são atropelados. Quando a gente fala que a cidade é hostil aos pedestres, essas fotos aqui, elas apresentam essa característica. A gente vê rampa, a gente vê buraco, a gente vê lixo, falta de continuidade. Aí o que acontece? Enquanto o espaço viário dos automóveis recebe investimentos constantes de melhoria, o espaço do pedestre frequentemente é negligenciado. E aí eu queria fazer uma comparação com o Canadá e com o Brasil. O Brasil, quase 100% das cidades, quem é responsável pelas calçadas são os proprietários. E aí fica uma bagunça, porque não há uma legislação, não há uma fiscalização, e aí é feita as calçadas de qualquer maneira. Então a gente tem piso derrapante, a gente tem piso trepidante, tudo em desacordo, como diz a norma NBR 9050. Já aqui no Canadá, 100% das calçadas são de responsabilidade do município. Aqui, as calçadas normalmente têm entre 1,5 m a 2 metros de largura, porém são antitrepidante, antiderrapante e têm continuidade. Isso faz uma total diferença. Dando continuidade no que eu falei, e aí o que acontece? Muitas cidades ainda tratam calçadas como responsabilidade secundária. Porém, do ponto de vista de mobilidade urbana, elas são infraestrutura essencial. Sem calçadas adequadas, não existe acessibilidade universal. Então, a continuidade, ela define acessibilidade. A largura influencia diretamente no conforto. Existe análise de performance de calçada, onde, através da densidade, você pode dar um nível de serviço, dizer se ela está numa boa qualidade ou numa qualidade ruim. Então, a largura, ela influencia diretamente nessa análise. Isso é feito em estudos de tráfego. E no entendimento, a calçada, ela faz parte, sim, do sistema viário como um todo. Na minha opinião, como um dos itens mais importantes para a análise do estudo. Os manuais daqui, eles trabalham não apenas com segurança objetiva, ou seja, aquela que é ligada às colisões, mas também com percepção de segurança. Essa visão mostra como violência urbana e iluminação inadequada influenciam no comportamento. O medo altera o comportamento do pedestre. Um exemplo nessa figura aí que está muito escuro, se a rua for bem iluminada, ele com certeza vai preferir andar pela rua ao invés de andar pela calçada. E toda vez que ficar à noite, por essa condição se tornar hostil, no exemplo da foto, ele vai evitar a qualquer custo. E acaba essa percepção influenciando numa escolha de uma trajetória. É fato que a iluminação melhora a visibilidade. Também reduz a sensação de medo que eu expliquei no slide anterior. Ele facilita a leitura do ambiente se o local for bem iluminado. E aí dá um conforto psicológico. E o que a gente vê é que muitas cidades iluminam prioritariamente o centro da pista, deixando as calçadas escuras. Isso revela novamente a prioridade histórica dada aos veículos. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma iluminação onde o pedestre não é muito visto, e aqui, por conta da iluminação, ele é bem visto. Algumas vezes é importante até ter uma iluminação secundária aqui exclusivamente para o pedestre aqui na calçada. A insegurança influencia diretamente o deslocamento do pedestre do que o próprio trânsito. Isso significa que a segurança urbana e mobilidade precisam ser discutidas conjuntamente. Então a gente pode dizer que os deslocamentos são alterados pela violência. Infelizmente as mulheres elas sofrem mais restrições do que os homens. E idosos evitam determinados trajetos. Resumindo, a segurança urbana afeta a caminhabilidade, a acessibilidade, a mobilidade das pessoas. Todos os manuais canadenses, bem como a ABNT 9050, ela enfatiza que o sistema viário deve atender a todos os usuários. A gente pode afirmar que a exclusão urbana representa uma forma de aprisionamento social. Todos devem circular com autonomia.
Mobilidade reduzida exige a adaptação. Todos os projetos, todos os estudos devem incluir os usuários vulneráveis. A acessibilidade é o requisito básico para qualquer estudo. Muitos semáforos de pedestres utilizam parâmetros incompatíveis com a realidade dos idosos. Isso se torna ainda mais crítico diante do envelhecimento populacional. O normal é você calcular qualquer situação para o pedestre com uma velocidade de 1,2 metros por segundo. Mas cabe a você que está elaborando um estudo, talvez utilizar até um 0,8 a 1. Isso é você dar prioridade a quem precisa. E por que isso acontece? Porque os idosos eles caminham mais lentamente. Os semáforos, infelizmente, são aplicados para os carros. Travessias muito longas causam insegurança. E aí vou te dar uma dica. O ideal é que você deixe uma travessia sempre inferior a 10 metros. O erro de quem projeta algumas vezes, quando está se falando em crianças, é que elas são tratadas como adultos em miniatura, mas ela possui limitações cognitivas importantes que aumentam a vulnerabilidade no trânsito. A criança não consegue enxergar o veículo que está vindo em sua direção. Ela não consegue discernir se o carro está rápido ou devagar, porque as crianças possuem menor percepção de risco, têm um campo visual reduzido e essa impulsividade da criança aumenta essa vulnerabilidade. Então, quando se tratar de uma área escolar que você vai estudar, você realmente precisa fazer um estudo diferenciado. Ela exige uma proteção totalmente especial. A gente pode associar diretamente que a liberdade é o direito de deslocamento. Se ele tem liberdade, ele pode se deslocar. Quando idosos, crianças e até mesmo um adulto deixa de circular devido às condições urbanas, ocorre um processo de aprisionamento social. Então, o caminhar representa uma autonomia, o idoso sofre com esse isolamento urbano, e crianças dependem da mobilidade local. Se o espaço é hostil, então reduz essa liberdade. Traffic calm são medidas de acalmamento de tráfego. Ele representa mudanças importantes de paradigma. Em vez de depender apenas de placas, o próprio desenho da via passa a induzir comportamentos mais seguros. Então você tem diversas técnicas, você tem platôs, você tem faixas elevadas, você tem chicane, você tem redução da largura ótica, você tem vários métodos que podem ser aplicados ao traffic calm, que com certeza irão reduzir a velocidade. Se você quer saber um pouco mais sobre traffic calm, coloque aqui nos comentários. Então, de uma maneira geral, o desenho influencia comportamento, as ruas estreitas reduzem velocidades e medidas físicas aumentam a segurança dos pedestres. Vou trazer aqui para você um exemplo de traffic calm, que são as faixas elevadas. As faixas elevadas e refúgios centrais, eles funcionam como uma ferramenta de humanização viária. Elas reduzem conflitos e tornam a travessia muito mais intuitivas. Uma faixa elevada bem feita, ela traz mais segurança para o pedestre e uma redução bastante importante dos veículos que vão trafegar sobre aquela via. Por que ela é importante? Porque ela reduz distância de travessia, ela aumenta a visibilidade e o melhor de tudo, como eu já tinha falado, ela reduz a velocidade da via e isso garante maior conforto para o pedestre. Se a gente pegar todos os estudos sobre ruas, desde lá de trás até hoje, a gente sempre observa que as ruas, elas tinham um papel de convivência, a função dela era de convivência. Só que o passar dos anos, essa mentalidade de incluir mais carros, de priorizar os veículos, ela foi deixando de ter essa função. Então a discussão seria muito interessante sobre as ruas que elas deixaram de funcionar como espaços sociais para se tornarem corredores de passagem. E a gente sabe que esse espaço público, ele cria pertencimento naquela comunidade. Isso não é só aí não, aqui também. Aqui no Canadá tem estudos da importância dessa convivência de rua. O automóvel reduz
encontros espontâneos. E aí eu diria que o erro do urbanismo moderno foi acreditar que ampliar vias resolveria todos os problemas urbanos. Porém, isso gerou cidades mais espalhadas, mais dependentes do automóvel e menos caminháveis. Então, quando a gente cria uma avenida, a gente pode estar criando uma barreira. O pedestre, ele perde essa conexão e a cidade, ela torna-se menos humana. E na minha opinião, o pior de tudo é que essa expansão, ela aumenta o desejo pelo carro. As pessoas acham que cidades boas são aquelas onde os carros conseguem andar rápido. Mas não é, é o contrário. Cidades boas não são aquelas onde os carros conseguem andar rápido. São aquelas onde as pessoas conseguem viver, caminhar e circular com segurança e dignidade. É isso que as pessoas querem. Mas para isso, precisa de um desenho muito bem feito, porque a segurança depende do desenho urbano. O caminhar fortalece a vitalidade urbana. E quem deve orientar o planejamento é o pedestre. Então, uma coisa para ficar muito claro: mobilidade eficiente não significa velocidade. Mobilidade é você priorizar, sempre nessa ordem: pedestre, ciclista, transporte coletivo e depois o resto. Assim como o manual daqui, o manual de sinalização do Denatran divide as travessias em diferentes categorias operacionais. Algumas dependem apenas da aceitação de brechas pelos pedestres, outras utilizam controle semafórico ou dispositivos físicos de proteção. O ponto central é entender que não existe solução universal. Cada contexto urbano exige análise específica. Uma etapa extremamente importante no planejamento de travessias é entender como as pessoas realmente utilizam o espaço urbano. Muitas vezes o comportamento observado em campo é completamente diferente do esperado em projeto. Por isso, análises técnicas costumam envolver pesquisas de travessia, observação de conflitos, fluxos de pedestres, padrões de deslocamentos e interação entre usuários. Se você quer saber mais sobre isso, comente aqui. O papel da pesquisa é importantíssimo, porque ela ajuda a identificar esses conflitos. A escolha do tratamento de travessia depende da combinação entre velocidade, volume veicular, largura da via, visibilidade e característica dos usuários. Uma travessia adequada em uma rua local pode ser completamente inadequada em uma arterial urbana. Se você pensa em colocar um semáforo de pedestres, você tem que entender o que o manual de sinalização, volume 5, trata a respeito disso. Se você quer saber também um pouco mais sobre isso, comente aqui. Em travessias não semaforizadas, o pedestre depende da disponibilidade de brechas no fluxo veicular. Conforme o volume aumenta, essas oportunidades diminuem. Isso gera atraso, estresse e aumento de tendência de assumir riscos. Em engenharia de tráfego é comum realizar estudos de brecha para entender em quais condições os pedestres aceitam atravessar. Crianças, idosos e adultos possuem comportamentos diferentes. A análise dessa interação ajuda a identificar níveis de risco e necessidade de intervenções. Altos volumes de veículos dificultam travessia, fluxo contínuo aumenta o estresse do pedestre, a percepção de risco altera comportamento, as brechas podem ser medidas em campo. Na minha opinião, a largura da via é um dos fatores mais importantes para a segurança do pedestre. Quanto maior a distância, maior o tempo de exposição ao risco. Vias largas também aumentam complexidade cognitiva e dificultam a avaliação das velocidades. É muito importante que nos projetos urbanos, o tempo necessário para a travessia normalmente é calculado a partir da largura da via e da velocidade de caminhada considerada no projeto. O problema é que muitos parâmetros tradicionais não representam adequadamente idosos ou pessoas com mobilidade reduzida. Como eu já falei anteriormente, é importante você fazer essa pesquisa para você entender qual que é o perfil de quem atravessa naquela região, porque naquela região tem uma característica, em outra região tem outra. E a partir daí você calcular a velocidade para aquela região. Se tem muito idoso, talvez é interessante você reduzir a velocidade de cálculo para 0,8, 0,9, 1. Caso contrário, utilize 1,2. Muitas faixas numa via prejudicam muito essa travessia. Nesse gráfico a gente pode observar muito bem isso aqui, ó. À medida que a distância aumenta, aumenta também
a probabilidade de colisões. Isso prova o quão é importante essa largura da via. Os manuais daqui do Canadá enfatizam fortemente a importância da visibilidade. Tanto o motorista quanto pedestres, eles precisam perceber conflitos com antecedência suficiente para tomar decisões seguras. É importantíssimo uma ação que eu chamo de intervisibilidade. É o pedestre enxergar o motorista e o motorista enxergar o pedestre simultaneamente, o olho no olho. Além de acidentes registrados, frequentemente utilizam estudos de conflito para identificar colisões de risco antes que ocorram colisões graves. Muitas vezes o ambiente já demonstra problemas operacionais, mesmo sem histórico elevado de acidentes. Aqui está um exemplo muito claro que o pedestre está aqui e aqui está o eixo da onde o veículo vai passar. Como tem esse veículo aqui, ele está prejudicando a visibilidade. Então, quando esse pedestre chega aqui, pode ser insuficiente para a travessia dele e ele ser atropelado. Talvez uma solução seria aqui eliminar essa vaga de estacionamento aqui. Então, falando um pouco mais sobre esse slide, a gente diria que os pedestres precisam ser percebidos. Motoristas precisam entender, ter tempo de reação para antecipar conflitos. Obstáculos visuais como esse que eu apresentei aumentam muito o risco de atropelamento. O desenho influencia demais essa percepção. Se a gente tiver a oportunidade de ir a campo, a gente pode observar esse tipo de problema. E a visibilidade influencia em qualquer tomada de decisão, seja pelo pedestre, seja pelo motorista. O ambiente altera essa percepção de risco. E é aí que entra o estudo de tráfego, porque eles ajudam a identificar esses pontos críticos. Grande parte das decisões no trânsito ocorre baseada em expectativa. Quando o ambiente é previsível, motoristas e pedestres conseguem antecipar comportamentos. Quando há ambiguidades, aumentam erros e conflitos. A padronização é extremamente importante. Você não pode vir alterando as sinalizações de qualquer maneira. Você faz uma interseção de uma maneira, outra interseção de outra maneira. Se elas têm as mesmas características, elas devem ser padronizadas, como mesma posição de placas de pare, por exemplo, locais de travessia. Então, quanto mais padronizado, melhor e mais seguro. Por quê? Quanto mais previsível para o motorista, mais se reduz a insegurança. Menos chance de um atropelamento, menos chance de um conflito. Todo ser humano possui limitação cognitiva. Ambientes urbanos excessivamente complexos aumentam a probabilidade de erro. Os manuais daqui, quando a gente vai elaborar um projeto, ele trabalha constantemente com a ideia de reduzir a ambiguidade e simplificar a leitura do ambiente. Assim como ocorre com veículos, também existem metodologias para avaliar operacionalmente o deslocamento do pedestre. O nível de serviço de pedestres considera fatores como espaço disponível, conflitos, atrasos, conforto e liberdade de movimento. Isso permite avaliar a qualidade operacional tanto em travessia quanto em segmentos de calçada. Exagerei um pouco aqui nessa figura aqui, mas é uma realidade. Algumas vezes nós temos tantas placas para dar uma mesma informação que isso acaba reduzindo a previsibilidade, que o camarada fica completamente perdido e a gente não consegue entender o que deve ser feito. E aí pode acontecer os conflitos e atropelamentos. Existe um conflito muito grande entre fluidez e segurança. Durante décadas, a engenharia de tráfego priorizou fluidez veicular, como eu já tinha dito. Porém, o aumento de velocidade frequentemente ocorre às custas de segurança dos usuários vulneráveis. Então, o que nós temos é que trabalhar justamente nesse equilíbrio entre eficiência operacional e proteção humana, sempre se embasando na proteção humana. Velocidade não significa eficiência. Fluidez pode-se dizer que é completamente diferente de mobilidade urbana. Se a gente pegar lá atrás o que era fluidez, era ao invés de você priorizar pedestres e ciclistas, você priorizava o carro. Então daí a gente já tem uma grande diferença. E hoje a gente precisa equilibrar isso. A mobilidade humana, eu venho falando ao longo de toda essa aula, deve orientar decisões.
A gente percebe que no Brasil muitas cidades elas trabalham apenas com duas soluções, ou pintura de faixa ou instalação de semáforo. Porém, existe uma ampla hierarquia de intervenções possíveis, incluindo refúgios centrais, estreitamento, elevação de travessias e tráfego calmo, que eu já expliquei no slide anterior. Para você verificar qual hierarquia que você deve aplicar, você precisa fazer um estudo. São os estudos que vão orientar você a ter uma tomada de decisão. A partir desse estudo é que você vai ver qual que é o contexto daquela região para você aplicar a melhor solução. E a engenharia de tráfego, ela pode sim transformar esse diagnóstico em projeto. Uma intervenção eficiente depende de diagnóstico adequado. Os manuais daqui enfatizam justamente que diferentes contextos exigem soluções diferentes. Por isso, estudos técnicos são fundamentais para transformar a observação urbana em decisões de projeto. No final de tudo, a engenharia de tráfego ela não trata apenas de veículos, ela molda comportamento humano, influencia a saúde pública, é isso mesmo, altera padrões sociais e determina quem consegue ou não ocupar a cidade. O espaço público afeta diretamente a qualidade de vida. O desenho influencia escolhas humanas. Então, a mobilidade é uma questão de cidadania. A gente pode convergir para um ponto essencial. As cidades precisam ser projetadas para pessoas. Quando projetamos cidades caminháveis, acessíveis e seguras, melhoramos não apenas mobilidade, mas também saúde pública, inclusão social e qualidade de vida. Tchau!